Bom dia, bem-vindos. Estamos aqui para tentar lembrar como é que foi o início da escola de música. Bom, desde o início, nos primórdios da banda, o ensino da música era assegurado pelos maestros. Mas, a certa altura, surge a ideia de fundar uma escola de música com um professor exclusivamente dedicado. Como é que surgiu esta ideia e quando é que isto foi? Eu vi que a banda estava a sair abaixo, estava mesmo para o fim. E eu disse ao Manuel Catanás, Manuel, temos que formar uma escola de música, senão a banda vai à vida. E ele disse, pensa nisso. E eu então pensei, comecei a dar a volta ao pessoal. O primeiro que fui ao filho de Samuel ali à Lagoa e à filha da Telvina. E o rapaz respondeu, eu vou Titónio, mas quando se me der mal, eu passo logo, primeiro. Depois segui, fui ao Armindo e as filhas. Depois fui aos filhos lá de baixo do... Como é que chama ela? Natalina. Os dois filhos também disseram que vinham. Depois dei a volta, ali mais a uns e outros não. Depois vim contigo com o teu pai, também disseram que vinham. Depois vim direito ao Telvino, também, sim senhor. Depois foi mais para quê? A filha do padeirinho e mais. Uma cheia deles para cima vieram. Foi arranjei 18 aprendizes. E professor? Professor nada. 25 mestre. Ó Sr. Ramos, tem 18 aprendizes para o senhor começar a ensaiar. Ele diz assim para mim, nem penses nisso. Eu não tenho vagar para isso. E eu vim para cima, tipo com o Atanásio e com o Abílio, e com o Cera, não, porque o Atanásio não estava. Tipo com o Abílio e com o rapazito, como é que ele se chama? O Vitor. Tipo com o Vitor, e digo ao Vitor, temos que falar mais a um maestro, para vir ensaiar a escola de música, o nosso mestre não quer ensaiar. Ele diz logo assim, não penses nisso, desiste já disso. Fiquei tão triste, digo assim, agora tenho que dar a volta aos aprendizes para não vir. Depois, nessa altura, entra o Mané Catanás para a sala dentro, o Manuel, diz o Manuel assim, vocês estão a discutir por causa de quê? É porque o mestre não quer ensaiar os aprendizes, já tem 18 aprendizes e agora estou tramado. E diz o Manuel assim, tenho um mestre. Se eu para a escada abaixo logo, vou logo falar com ele. Cheguei lá, bati à porta 9 horas da noite, digo assim, eu disse o meu nome, Sr. José, o que é que tu queres para esta hora? Era em janeiro, era uma hora muito tardia. Vem aqui com o senhor diz que sabe ensaiar aprendizes, quer ensaiar 18 aprendizes que eu arranjei lá para a banda. E ele teve um bocadinho a pensar, sim senhor, até quanto que o senhor quer ganhar? Não quer ganhar nada. Por agora não ganho nada, depois logo se vê. Olha, mas o senhor tem que me arranjar, eu não me lembro a quantia que era em dinheiro, para comprar 20 flautas, para comprar 20 flautas e para comprar uns livros de música. E eu digo assim, amigo, eu vou cobrar as cotas de graça, não levo um tostão, e esse dinheiro já dá para comprar as flautas. Já sobra muito, já sobra muito. E foi assim que começou. Grande negócio, ficaram a ganhar e muito. O Manuel Catanás, coitado, é que vinha a abrir a porta todos os dias, trabalhou muito para a escola de música. Então, e como é que foi a adesão dos alunos? Esses 18 aprendizes vieram todos e vieram mais? Depois vieram mais. E a certa altura, como suporte à escola de música, é fundada uma comissão de pais. Quais foram os objetivos dessa comissão de pais? Porquê é que surgiu? Bom, após o arranque da escola de música, que foi de facto um grande sucesso na altura, Estamos a falar do ano de 1985, eu penso que a primeira apresentação da escola de música é em dezembro, a fundação é em julho de 85, no dia 21 de julho, e a primeira apresentação da escola de música ao público é em dezembro do mesmo ano. A adesão foi enorme, mas havia a necessidade de haver um apoio ao maestro, ou seja, ao professor de música. E resolveu-se, em determinada altura, criar uma comissão de pais que serviam exatamente para apoiar. A escola de música inicialmente foi apoiada pelos pais, principalmente pelos pais dos alunos e por mais algumas pessoas do exterior que não tinham cá os filhos, mas também apoiavam. E essa comissão servia de apoio ao professor
e servia de apoio à direção que estava presente na altura. A primeira comissão era o Renato Azenha, que sou eu, era o Joaquim Heleno Vicente, era o António Constâncio, António Valente, era o Armindo Perpétuo e o Pedro Esteves. Quais eram os maiores desafios da Escola de Música desses tempos? Eu penso que o maior desafio da Escola de Música desses tempos era ensinar música, em primeiro lugar, aos miúdos que quisessem aprender e prepará-los para entrarem na banda. Portanto, não só o ensino da música, como também reforçar a banda. No contexto da Escola de Música, acaba por se formar uma orquestra infantil de flautas, certo? Exatamente. Teve a sua primeira atuação quando? Eu penso que a primeira atuação foi no tal dia 1º de dezembro de 85, embora depois tivesse diversas atuações, como em Sintra, na Casa dos Avós, como em Belas, em Almocageme, no bairro de Sesmas de Navarres e de Sintra, e talvez noutros locais que agora não me recordo, mas teve diversas atuações. E como é que era a reação do público a essa orquestra? Em primeiro lugar, era uma novidade, pelos instrumentos que tocavam, que eram as flautas de Wiesel, essencialmente, era uma novidade. Depois apareciam muitos jovens, e por ser uma novidade e porque já tocavam bem, de facto, a reação do público era extraordinária. Tinha muito público. Como é que era trabalhar com o Sr. Rogério? Tomar decisões, fazer reuniões? Como é que era isso em termos de comissão de pais? Bom, da parte que me toca, para mim, foi uma pessoa que me tocou muito e foi muito agradável trabalhar com ele. Porque perfeito não há ninguém, não quer dizer que não tivéssemos as nossas discussões, e às vezes até bem acesas, mas no fim havia um conteúdo sempre no bom sentido e que era defender a situação das crianças, para aquilo que elas aprendiam e o interesse que ele tinha em despertar em cada criança sempre o desenvolvimento, porque nós não somos todos iguais, e eu via nele sempre aquela pretensão de defender em cada criança a sua virtude ou o seu maior acesso à aprendizagem. Sim, eu tenho a ideia exatamente ao Joaquim Heleno. Já agora gostaria de dizer o seguinte: a Escola de Música teve aqui 2 ou 3 pontos, 2 ou 3 fases importantes. Teve a fase da ideia, que é a ideia de criar. É uma coisa gira porque teve primeiro os alunos e depois é que teve o professor. Depois tivemos o professor, acho que foi o professor certo, para a altura certa. A escola era completamente independente naquele momento da banda, embora a escola fosse feita para reforçar a banda com os seus alunos, mas trabalhava de uma forma independente. Foi extraordinário trabalhar com o seu chefe. Era uma pessoa com os seus pontos de vista, com as suas ideias, mas que não há dúvida nenhuma que, se a ideia de fundar a escola foi interessante, o primeiro professor foi uma pessoa muito importante para esta casa e hoje a SFUA deve-lhe muito também. Quando é que esta Escola de Música, nesta versão nova, fornece os primeiros elementos para a banda? Os primeiros elementos a entrar na banda foi muito rapidamente, foi no verão de 86. Essa entrada foi um pouco estranha aos acontecimentos. Não sabemos muito bem porquê, eu não sei contar a história bem, mas acho que houve aqui alguma anarquia na entrada de 2 alunos no verão de 86. Não sei porquê, se pelo maestro, nunca se sabe. A verdade é que entraram, mas o grande número de alunos oriundos da Escola de Música entram em dezembro de 86. Há algum episódio engraçado no meio disto tudo que queiram partilhar? Houve de facto reuniões da Comissão de Pais muito giras. Nós tínhamos como objetivo segurar o funcionamento da Escola de Música, entre aspas, segurar o maestro, o professor, que era uma pessoa espetacular, mas enfim, tinha as suas ideias e que nos levava a horas de reuniões, porque havia por vezes ideias divergentes, havia opiniões divergentes. Ou seja, e aí era preciso bom senso. Mas houve sempre
Comissão de Pais funcionou bem, o apoio que as pessoas davam no exterior foi importante também. A vossa Comissão de Pais teve sucessoras? Teve, se Uma ou duas? Se não estou em erro, teve 5 anos no ativo, 5 anos, e ao fim de 5 anos foi substituída, enfim, elegeu-se outra Comissão de Pais, que veio na sequência da nossa. Então, e com que idade é que vocês vieram aprender música para a Sofua? Eu tinha 7, ainda não tinha feito 8. O Humberto acho que já tinha 8, se eu não estou em erro. Não, acho que ainda tinha 7 também. Foi em março, lembro-me perfeitamente. Foi em março e estávamos a ensaiar com a Eduarda um teatro infantil, pelo menos eu e o Humberto. E numa das pausas, num sketch que nós não estávamos a participar, saímos aqui da zona do palco e fomos para a antiga sala da Escola de Música, que era ali ao pé, julgo eu, onde é agora o bar. E nós chegámos lá, espreitámos à porta e perguntámos o que é que era aquilo. Não sabíamos o que é que era, éramos miúdos, tínhamos 7 anos, andávamos aqui a correr e a brincar pelo lado. Nem tínhamos ideia que havia música, que havia nada, era teatro, nós éramos pequeninos ainda, era só teatro. E fomos lá perguntar, e estava o Sr. Ramos a dar aula de flauta à Karina e perguntou-nos, disse-nos que aquilo que era a escola de música, que estavam a haver uma aula de música, e perguntou-nos se nós não queríamos experimentar. E nós assim meio envergonhados, nós não sabemos, nós estamos aqui no ensaio do teatro, não sabemos muito bem. Mas pode ser, olha, inscrevemos-nos os dois, assim do nada. Sem pai nem mãe? Sem pai nem mãe. Não, resumindo, nós inscrevemos. Na altura. É que nós inscrevemos e depois avisámos os nossos pais que nos tínhamos inscrito. Exato. Miúdos com quase 8 anos, não é? E depois foram vocês a desafiar a Lígia? Eu já vim posterior, eu lembro-me desta geração que entrou primeiro para a banda, portanto a Karina, eles os dois, todos os nossos amigos desde a infância dessa fora. E na altura minha mãe não queria que eu viesse para a banda, pronto, por o fato da reunião familiar, minha mãe não me conseguir acompanhar a vir à banda, então pura e simplesmente, Lígia, não vás. Então eu lembro-me ao sábado à tarde, como isto é uma aldeia, andávamos todos a correr, não havia telemóveis, não é? Bicicleta de um lado para o outro, andávamos a brincar na rua sempre da tarde, e eu vinha a assistir primeiramente aos ensaios deles, ou se calhar mais da Raquel do que da Karina, e da Karina já estava na banda, portanto eu vinha a assistir, e entretanto eu inscrevi-me sem a minha mãe saber também, a geração de 84, assim, do O apoio dos pais era fenomenal. Por isso é que ainda estamos cá, foi com vontade. Os primeiros 3, 4, 5 ensaios, a minha mãe pura e simplesmente não sabia que eu vinha para o ensaio. Quem é que foi o vosso professor de música? Foi o Sr. Ramos. E o Claré e a Carla Ramos. Passámos pelos três. A Carla não, nós não passámos. Eu ainda passei com a Carla. Nós já não Sim, apanhámos acho que 2 anos depois de nós tivemos, eu e o Humberto só tivemos o Sr. tivemos Ramos o e o Claré. Claré, maioritariamente sim, o Sr. Ramos, claro. Nós também é assim, também não conseguimos ser muito preguiçosos com o Claré, Claré. é verdade. Pronto, porque lá vinha a caninha que ele trazia sempre. Para marcar o... Portavas-te um bocadinho menos bem e... Vocês sabem que para mim o Claré era aquela figura alentejana, muito calma, muito tranquila, sempre com um sorriso nos lábios. Portanto, o que é que o tirava do sério? Ele é calmo. Mas o Humberto também tirava o seu Ramos do sério, não era só o Claré. Humberto, Eu tinha essa particularidade. Para terminar, nesta vossa carreira musical que já é longa, tem algum episódio mais engraçado ou constrangedor que queiram partilhar? No 1º de dezembro, em que nós estávamos a tocar uma marcha que era Sandra, consegues-me ajudar? Portanto, estávamos a tocar uma música e aí a 4 ou 5 compassos do fim, a luz falta. Eu lembro-me disso. E a banda continua de pedra, isso já foi a tocar. Foi com o dela ou foi com o Sr. Ramos? Foi com o Sr. Ramos. Foi com o Sr. Era um Ramos. tema que tínhamos gravado no CD. Agora não me Olha, recordo. não sei se não foi na despedida data do Sr. Ramos ou nesse ano. Não, foi no antes. ano do CD. Foi no ano do CD. Pronto, agora imaginem, nós estarmos a tocar realmente uma peça e a alguns compassos do fim falta a luz e a banda continua, portanto, sem direção do Sr. Ramos lá à frente, não é? Não nos víamos. Continua a dar, olha, começa o sol de bater palmas, Continua a foi dirigir, assim uma... E correu tudo bem. Felizmente
a nossa banda sempre teve um grupo de menos novos, Sim, bastante jovens, sim. por assim Espírito dizer. aberto, porque sempre, é verdade. Muito sempre aberto. fizeram. Eu lembro, estava-me a lembrar do caso de Vila Praia de Âncora, que dormimos, os novos e os mais velhos, tudo na mesma camarata, e assim, ninguém se negou a brincadeiras. Às brincadeiras. As brincadeiras, toda a gente alinha. É claro, lembro-me de dar lá alguém depois com um cinto atrás de um mais novo, porque ele era mais irrequieto na brincadeira, mas é claro, há sempre há muitas memórias que nós temos que os mais novos agora não têm, acho que Mas sabem que o tempo fazia-nos passa bastante falta. é uma sensação agridoce, porque eu lembro-me de quando entrei para a banda, e vocês lembram certamente, ser a geração mais velha, por exemplo, a Lubela, a Ruta, a Ana Lino, nós sermos os pequenos, não é? E vermos aquela geração dos mais velhos que já saíam, que já faziam, que já aconteciam, nós sempre tivemos aquela imagem de vocês. E agora com o tempo a passar, nós estamos naquela fase em que somos o grupo coeso, falar que ainda que se aguenta cá, não é? E olhamos para os mais pequenos e percebemos que nós somos o exemplo de tudo o que fazemos ou dizemos face à geração que vem aí atrás. Antes de entrar para a banda, tomava na escola de música, eu via a Ana Lebel a tocar clarinete e punha-me assim a olhar para os dedos dela. Completamente. Epá! E eu vi a Maria João, que foi a primeira mulher Estás a primeiro ver? clarinete nesta banda, e dizia um dia quero tocar como ela. Estás a ver? Já que falam nisso, quando eu Mas olha, entrei- Raquel, um dia quero tocar como tu. Isto agora está muito... quando eu entrei, era o Armando que era o primeiro trombone da banda. E assim, o Urbanda Solar? E para mim, Lembram-se? para mim aquilo era A Noite é Granada. era um A Noite é espetáculo, Granada. pronto. E lembro-me, é claro, lá está, lembro-me dele fazer bastantes solos, e lembro também de uma vez... Uma saída ao norte. Não, uma valsa que nós tocámos. Ai, tenho a de que saída eu ao não me lembro, norte. sei que tinha um pequeno solo de trombone, uma coisa mais simples, mais básica, e ele disse, não, a partir de agora este vais fazer tu, pronto, é claro, Aquilo foi o fiquei todo ex-libris. contente, um puto novo ainda na banda, e depois ter o Armando a dizer, não, este vais tu fazer, pronto, e há um bocado também esse espírito na banda, também dar um bocado aquela... tentar com que os mais novos comecem a continuem e também comecem a ter mais alguma responsabilidade, e acho que foi isso um bocado aquilo que o Armando quis fazer naquela altura, foi, não, ele consiga bem ou menos bem, mas vamos tentar que ele toque. Quando eu comecei a aprender foi também com a Carla, na escola de música, na flauta, digo eu. Foi muito interessante, tinha muito medo da Carla. Ela era assim, estilo tropa, e essa parte lembro-me bem. Houve uma vez que eu já estava a ter aulas com o Vieira e a Carla entrou a meio da lição a dizer que eu não tinha feito o solfejo daquela vez, pois nem daquela vez nem nunca mais. Devo ter feito aí metade do solfejo, nunca mais lá pelos pés. Porque eu tinha medo daquela mulher. Só depois. Mas é verdade. Mas acho que toda a gente tinha. Mas aprendi muito bem. Foram poucas aulas, mas aprendi bem a lição. Como é que era a Carla como professora? Como é que eram as aulas com a Carla? Exigente. Era exigente, mas Mas levantava um bocadinho a voz, gritava um bocadinho. Isso não era bem assim. Eu Só gostava para alguns. dela. Era só para alguns. Eu também gostava dela. Mas... Não estou a dizer que eu não O gostava que é que dela. tirava a Carla do sério? Tocar fora de tempo. Falar. E tocar fora de tempo, ela começava a bater o pé. Não era nada bom quando ela começava a bater o pé e a estalar os dedos. A estalar os dedos. Ai, a gente começava a afundar-se nas cadeiras. O que é que tirava a Carla do sério? Não estudar. Conversa com o vizinho do lado. Pronto. E pá, acho que era não estudar mesmo. Pelo menos comigo. Alguma vez pensaste em desistir? Se sim, porquê? E o que é que te fez ficar? No meu caso, foi... tive muito tempo na flauta de bisel. Muito tempo, dos 5 aos 9. Mas pronto, depois lá passou que a minha mãe não me forçou, mas fez-me ver que eu ao ficar ia tirar proveito. Não ia ser naquele instante. Depois no final, passado algum tempo, ia chegar ao instrumento, ia chegar à banda, que era o que realmente queria. Eu sempre gostei de vir tocar, mas houve ali uma altura que eu queria era ter o Vieira,
queria ter aulas com o Vieira. Já não queria ir nem para a flauta, nem para o solfejo. Temos aqui um teste. Ui. Já estou a ver para que é. Queremos que toquem alguma música que se lembrem. Ou do tempo da Carla ou posterior. Queremos saber se ainda se aprenderam bem a flauta de bisel. Claro que sim! Mas é engraçado porque eu já falei com a Carla há pouco tempo. Eu só sei tocar uma. E falei de como eu a via quando ela era. Quando nos dava aulas e ela não tinha a noção. E ela ficou tipo, ai é. E, é uma pessoa tão querida. Assim, é sério, eu via assim. Toda a gente tinha medo. Ela, a sério? Eu não sabia, não imaginava. Coitada. Há 20 anos também. Bem, não faço ideia. Si bemol é assim. Eu não vou usar si bemol, era só para dizer que ainda sei como é que era o si bemol. É assim. É o si, dó e o ré. Não, é. Exato. Queres começar tu ou... Não sei. É que a minha música é muito bonita. Então vá. Ainda me vais roubar a música. Não é preciso tanto ar como... Isto é só um fiozinho de ar. Lembro-me da praxe que nos fizeram quando fomos a primeira saída fora do país, em Espanha, que supostamente havia uma saída que nós tínhamos de nos fardar com muita urgência e que era às 3 da tarde, estava toda a gente na piscina, pronto, e nós fomos nos fardar e depois fomos tocar uma música e depois percebemos que não era necessário, podíamos voltar para a piscina. Uma situação engraçada ou constrangedora que se tenha passado? Ui, tantas. Da altura da flauta não me lembro muito bem, mas da banda lembro-me bem. Houve uma vez, aqui na Açafora, era a festa da Açafora, no verão, né? E a banda já estava tudo pronto para tocar, isto com o Sr. Ramos. Já estava tudo formado e tal. Isto ainda vai demorar. Então vou eu e outro marmelo, vamos tomar um cafezinho, né? Estamos a meio do café e começamos a ouvir música. E a música a aproximar-se, não é? Já a banda estava em andamento. Então o que é que estes dois marmelos foram fazer? Fomos a correr, passámos pela banda, a banda toda assim a olhar do género, onde é que estes gajos vão? Passámos por eles, fomos buscar os nossos instrumentos, a banda já ia quase a chegar à capela, fomos a correr atrás da banda. Aquilo era as pessoas a ver a banda, muito bem, muito bem. Depois passavam dois marmelos a correr. Nunca me esquecerei desta. Bem, dessa vez nunca vi o Sr. Ramos tão chateado. Então, boa tarde. Temos connosco a Carla Ramos, que para além de ser a filha do maestro Ramos, também tem uma grande ligação a esta casa, porque foi estudante da banda e foi também professora da Escola de Música, certo, Carla? Certo. Pronto. Certíssimo. Diz-me uma coisa, como é que foi a tua experiência como professora aqui? Bom, eu era muito nova, não é? Eu fui um bocado atirada para os leõezinhos, porque não eram leões. Eu sempre tive uma grande paixão pela música e a forma como eu sempre me exprimia, não só no trabalho, mas também no empenho que tinha com os miúdos, era um bocadinho apaixonada e às vezes era muito positiva e de vez em quando, pronto, era um bocadinho sanguínea. Hoje em dia estão à vista os resultados do teu trabalho e tu tens inclusive alunos que hoje são músicos profissionais. Sim. Sentes orgulho nisso? Bom, a maior parte do trabalho é deles, não é? E ainda bem que conseguiram decifrar e descortinar daquelas coisas todas, não é? Que eu punha cá para fora, conseguiram tirar a parte positiva disso. Mas é bom, apesar de todos os elementos dissuasores que a minha personagem às vezes podia inspirar, que apesar de tudo eles acreditaram neles. Tu já agora, à laia de conclusão, deixa uma mensagem para os teus alunos que nessa altura tinham algum medo de ti nas aulas. O que é que lhes queres dizer? Bem, é assim, eu continuo a ser tão temível e tão doce quanto sempre fui, acho eu. E é como um bocadinho como eu disse na introdução,
Há coisas que a idade te dá, que é a capacidade de dizer de uma forma regrada, civilizada e razoável aquilo que quando somos mais novos não pensamos. Pensamos menos no outro, pensamos mais naquilo que temos em nós. Eu gostei sempre muito de dar aulas, porque foi uma das únicas ocasiões que tive na minha vida de transmitir uma paixão. E às vezes, hoje, se eu vos desse aulas, dependendo da vossa reação e do vosso estudo, teria sido talvez um pouco diferente. Sim. Mas adorei trabalhar convosco. Com que idade começaste a aprender música? Eu vim para a escola de música muito novinha, tinha aí 5 anos. Eu aprendi a ler música antes de aprender a ler. O meu avô estava cá na banda e eu vim para cá. Tive cá até aos 11 anos, penso, 11 não, 10, 11. Mas na altura as pessoas só entravam para a banda a partir dos 12 e eu comecei a estar um bocadinho farto de estar cá à espera e acabei por sair. Voltei com 15. Já com Depois 15. tive aulas com a Sandra. As aulas comigo, exatamente. E pronto, depois como eu já cá tinha estado, acabei por a coisa correr bem e num aninho despacei o solfejo. A minha história é bastante mais fácil. Entrei para aqui com 7 anos, já com a Sandra, e para aí aos 10 anos safei-me da lição 63 e consegui entrar para a banda. Porquê que na altura vocês vieram? Diogo, porquê que vieste? Já disseste que era porque o teu avô estava, mas ele obrigou, os teus pais obrigaram, quiseste? Não me lembro, eu tinha 5 anos. Eu não vou dizer que é obrigação, porque não foi obrigação, vou dizer sugestão forçada. Aquela coisa de, vai para a banda, Gílio, vai para a banda. Estão lá todos, eu, também, vá, pronto. E depois acabei por vir. Também se percebe porquê, não é? O teu avô também era músico. O avô era músico, mas eu vou por parte também. E então depois os teus colegas também estavam cá, não é? O Vasco Conceição também era da tua idade, mais ou menos, era não é? da minha idade, é assim um vizinho que eu mais conheço e ele veio para aqui, então, mais tempo com ele e tal, pronto, e vim também. Então digam-me lá, como é que funcionavam as aulas com a Sandra? Do pouco tempo que eu tive com a Sandra, que ainda foi algum, eu trazia as lições estudadas, muitas vezes trazia mais uma ou duas para me despachar e ainda ouvi ralhar por cima. No início é sempre aquilo muito fácil, começo a pensar que percebo tudo isto, não é preciso estudar, e depois chego lá mais para a frente e depois começo a levar na cabeça e então 63. E lá fiquei eu permanentemente durante um mês parado naquela lição de solfejo que eu não gostei nada, mas assim que acabou aquela eu percebi que era importante estudar e dedicar algum tempo à música. Então e o que é que tirava a Sandra do sério? Não sabia fazer as coisas, acho eu, mas isso tira qualquer um. Alguma vez pensaram desistir? Se sim, porquê? E se não, o que é que te levou a ficar? Eu tanto pensei que desisti por uns tempos e depois acabei por voltar. Depois de entrar na banda não, sempre tive que ficar com o meu avô e já agora não faz sentido. Enquanto houver tempo. Eu desisti, se calhar passou-me assim pela cabeça há um ano, quando entrei para a faculdade e comecei a perceber que se calhar o tempo não dava para tudo. Pronto, vem quando tenho tempo e quando não tenho tem que faltar, pronto. Quando entraram na banda, tiveram dúvidas na escolha do instrumento? Mais ou menos. Quando entrei eu queria mais saxofone, mas na altura fazia falta clarinetes. O meu avô já tinha um clarinete em casa, eu aprendi a tocar com ele e foi muito mais fácil para mim começar no clarinete. Comecei, continuei e cá estou. Eu no início é sempre aquela indecisão, quero ir para a bateria, para aqueles batuques, baterem tudo e pum, 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 mas depois eles meteram-me lá na bateria e eu percebi que aquilo não era nada fácil e que não dava, então tive que enverdar mais pelos instrumentos de sopro. Fui então para o trombone, mas aquilo também não dava comigo e eventualmente fui parar ao clarinete, onde aprendi e cheguei a entrar na banda com o clarinete. Só que depois era aquela coisa de muitas pessoas tocavam clarinete e eu achava assim, estou aqui muito escondido. E então apareceu assim o oboé, que novidade e tal. E então pronto, escolhi ir para o oboé. Consideras que estavas bem preparado quando entraste para a banda? Sim, acho que sim. Eu tive um explicador bom lá em casa e já sabia tocar clarinete, porque sempre, desde que andava na música de pequeno, poder brincar com um instrumento a sério era sempre engraçado. Eu acho que nunca senti nenhuma dificuldade, também já não me lembro muito bem.
ainda fiquei alguns anos no clarinete e depois troquei para o oboé. Quando troquei para o oboé já tinha mais ou menos uma noção de que era tocar música e então correu tudo muito bem.